12% do território total do município do Conde, localizado no sul da Paraíba, ele pode ser encoberto pela água devido ao aumento no nível do mar já nos próximos anos e também a uma intensificação da erosão na zona que é considerada, pelo menos ali da cidade, segundo uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Federal da Paraíba. Para entender um pouco como esse estudo foi feito e qual o risco quando a gente olha para essa região, eu vou conversar com o professor Celso Santos, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba e também um dos autores desse estudo. Professor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante como esse. Muito prazer é meu estar aqui com vocês. Professor, quando a gente olha para essa publicação e o que foi apontado ali é um embasamento muito forte, são 37 anos, pelo que eu estava acompanhando as informações que foram sendo coletadas, até que vocês pudessem pelo menos unir todos esses detalhes que tem até aqui para verificar justamente o que acontece nessa área, mas olhando também para os impactos ambientais que assolam o mundo todo. Olhando aqui, colocando uma lupa na nossa situação, ali na região do Conde, professor, a gente tem um aumento dessa região do mar, mas também há um outro fator acontecendo em terra e que vai causando, digamos, esse movimento que é completamente ruim para aquela situação, mas que também vai afetando toda a região. Exatamente, a dinâmica costeira. A dinâmica costeira, ela vai erodindo, bem como fazendo acreção, avançando e recuando a costa do mar. Esse é um processo natural, mas que pode ser intensificado pela ação humana. Esse é o nosso problema. Por isso que fizemos toda essa análise, né, com esses, né, dados de 37 anos, para toda a costa litorânea do município do Conde, que é um município que tem um potencial turístico muito forte. E por isso tem um atrativo imobiliário grande na região. Quando nós olhamos ali, vamos acompanhando a numeração, esse movimento que é feito pelo mar, isso vai sendo, o volume ele vai aumentando conforme os anos vão passando. E chegam ali num volume que é muito alto, de praticamente ali de 10 metros. Quando a gente vê esse movimento acontecendo, nós temos justamente esse fator da água se movimentando com muita força para o território. O que justifica, nesse momento, esse movimento que é realizado? Nós já mostramos aqui em outras edições do jornal esse derretimento de geleiras e a água ganhando cada vez mais volume. Quando a gente olha para a nossa situação aqui no Brasil, é um movimento que faz referência ao que acontece dentro dessas geleiras? Exato. O aquecimento global também, né, contribui bastante com isso. O aquecimento global, ele aumenta o volume, né, das águas do mar. E com isso aí altera também a ação das marés. Essa ação das marés vão ficando mais forte e o mar vai avançando pouco a pouco. A região em que ele se contrai e a região que ele avança. Então, lá no Conde, a gente identifica algumas praias, como Praia do Amor, Jacumã e Carapibus, que fica um pouco ao sul da região, e ao sul da região, e outras praias como Coqueirinho, Arapuca e Tambaba. Então, são praias que a gente tem que ter um cuidado ali, porque o processo erosivo foi detectado grande e fizemos uma previsão simulações até 2042. E esse processo erosivo ainda continua afetando aquela região. Então, como se trata de uma costa, né, marítima, o poder público ele pode fazer um ordenamento para ter um controle de o que se pode e quando, né, se utilizar dessa encosta. Tem relatos de proprietários que já perderam 17 metros de sua propriedade devido ao avanço do mar. Porque nessa região tem também falésias. E nas falésias é mais fácil, né, o processo erosivo danificar essas falésias. Quando a gente olha para esse movimento, e para quem não conhece essa região, que ela é afetada, e de acordo com o estudo, isso se nenhuma medida for tomada, é uma mudança considerada muito brusca para essa região, ali vai acontecer uma locomoção também dessas pessoas. Há uma área onde nós temos comunidades sobrevivendo, as pessoas utilizando aquela área. O senhor falou da capacidade turística que ali tem. Isso desaparecendo, há também um movimento de retirada dessas pessoas, porque quando a gente olha para uma situação como essa, é uma atitude muito drástica.
drástica. Você fazer essa movimentação de famílias de um local onde elas cresceram, elas mantêm ali o seu comércio acontecendo, ou então viviam daquela região. Esse é um ponto onde isso realmente é um cenário que pode acontecer? Bom, é possível, né? Embora que ele seja lento. Então, por ser lento, o poder público aí tem a vantagem de ter tempo de ter um controle e fazer o seu ordenamento. Essa é a contribuição principal do estudo, porque ele detalha ponto a ponto desse litoral onde haverá esses processos erosivos. Então, você pode fazer o ordenamento, já que ele é um processo de uma forma ou de outra lenta, que dá tempo de se programar. Mas como no Brasil como um todo a gente tem essa tendência de ocupar bem a nossa costa litorânea, devido à beleza, né, que tem, e com isso aí, né, são casas, prédios, condomínios, restaurantes vão surgindo, então é importante se ter esse ordenamento, né, já para alertar a população desse risco. Nesse estudo também ele fala sobre inundação, né? A gente tratou sobre esse processo de elevação do nível do mar e que áreas poderiam ser inundadas. Então aí a gente já pega áreas ribeirinhas dos rios que tem na região. Nós temos dois rios importantes lá, o Gramame e o Guruji. Esse ponto que eu queria tocar, essa possibilidade desse encontro do mar com essa região onde os lençóis freáticos estão localizados nesse momento. A partir desse movimento, onde a água do mar vai ganhando mais espaço e tendo acesso a essa área, nós temos ali esse ponto sendo completamente danificado e a gente olha para a vegetação, além, obviamente, do que já foi discutido aqui, da mudança na vida social dessas pessoas. Exatamente. O avanço do nível do mar, ele altera o lençol freático, como bem você frisou. E o que é que isso ocorre? Isso vai alterar a salinidade das águas desses estuários. Então, nós temos naquelas regiões, né, avanços de rios, braços de rios que a gente chama de Maceió, tem os próprios rios e com isso a salinidade desses locais são alteradas. Você alterando a salinidade de um mangue, de um Maceió, o que é que ocorre? Você vai alterar todo o habitat ali existente. Então, vai alterar as espécies vegetais que lá tem, alterando isso, altera as espécies de caranguejo, de peixes, crustáceos em gerais que existe ali, e então você começa a tirar o equilíbrio biológico desse ecossistema. Então, isso é outro fato muito preocupante. Professor, eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui trazer um pouco mais os detalhes desse estudo, falar da importância que tem essa região, mas também dos ordenamentos, como o senhor explicou muito bem, o que precisa ser feito para evitar que esse processo continue ganhando cada vez mais terreno. Muito obrigado por falar conosco. Mas aí foi meu, estamos sempre à disposição aqui de vocês. Até mais, professor.